É chamado trovadorismo o primeiro movimento que se deu na poesia europeia, entre os séculos XI e XII. Eram compostas de cantigas líricas e satíricas, escritas pelos trovadores, que dão nome ao movimento. Era um híbrido entre a poesia e a música. Nasceu ali, na Idade Média, período em que a Igreja imperava, em que tudo era baseado nos dogmas da Igreja Católica, e em que a maioria da sociedade era iletrada, porque quem possuía a educação de fato eram os padres e os clérigos. Nessa época, a Europa ainda era dividida em feudos, que eram grandes propriedades de terra controladas pelo senhor feudal ou suzerano. E os vassalos produziam para ele, mas ainda para o senhor feudal. Eles não eram donos nem dos meios de produção, nem dos instrumentos de trabalho. Naquela época, a rentabilidade não se dava no dinheiro, mas sim na posse territorial. Por isso tinha muitas guerras, batalhas e invasões por busca de expansão. As cantigas daquela época eram poesias que eram chamadas de cantigas. Eram tocadas a som de alaúde, flauta e viola. Eram cantigas líricas e satíricas. As líricas falavam sobre amor e amizade. As satíricas eram cantigas de maldizer e escárnio, que traziam grandes críticas ao modo de produção feudal daquela época. Nós temos também grandes críticas ao contexto social e político, em que aqui a gente pode citar os griotes, que eram trovadores africanos, que eram chamados de os detentores da palavra. Eles transmitiam seus mitos de origem, que ainda existem hoje. Nós temos músicos e contadores de histórias griotes. Nós temos muitos músicos no Brasil que passaram por processo de griotização dentro do rap e do hip hop. Nós podemos citar um deles, é o Emicida, que traz muitas vezes uma crítica ao sistema em suas músicas. Ainda hoje, o rap vem sendo marginalizado na visão de muitos, porém eles não estudam todo o contexto histórico, social e histórico-cultural que está dentro de todo esse movimento. Nós tivemos vários trovadores portugueses, por exemplo, que eram reis e que hoje ainda estão vivos essa cultura. Todo ano acontecem os Jogos Florais na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que vem exaltando aí os novos trovadores. Naquela época, as trovas tinham muito a questão da aristocracia e uma grande veneração à mulher. Apesar de ter nascido na Idade Média, ele não se restringiu aos homens, eles conseguiram chegar às mulheres naquele momento, trazendo grandes críticas de construção e grandes marcas da poesia até hoje. E todo ano, esses Jogos Florais na de Nova Friburgo, ele exalta os antigos trovadores e mostram mais de 40 trovadores que nós temos no Brasil